Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui nesta tarde de 18 de março de 2024, no meio da selva amazônica, aqui no estado do Amazonas. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração por esses dias e eu senti de compartilhar com a igreja. Amém? Quero ler aqui o livro de Jó, capítulo 2, que diz assim: Então, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, nós sabemos da história de Jó, sabemos que Jó foi achado um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Porém, ainda assim, Jó tinha filhos que não adoravam a Deus, que não seguia ali a sua doutrina religiosa. E Jó, nós sabemos que tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, fazendas de ovelhas, de bois, de camelos, ali muitos servos também, muitos funcionários na fazenda dele. E a Bíblia diz que Jó sacrificava, levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus por seus filhos. Então, a primeira lição que eu quero deixar e a primeira reflexão que eu quero deixar para a igreja é: Jó saía pela madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos. Os seus filhos que faziam festas, faziam bebedice, cometiam glutonarias e tudo. Mas mesmo assim Jó oferecia sacrifício aos seus filhos. Mesmo os filhos de Jó não sendo e não servindo a Deus, Jó oferecia sacrifícios. Jó ia ali, levantava de madrugada, oferecia sua oferta, o seu sacrifício a Deus, para que Deus viesse alcançar os seus filhos. Agora eu deixo uma pergunta para nós, e eu me incluo nisso. O que nós temos feito para nossos filhos hoje em dia? Qual o sacrifício que nós temos feito e realizado para com os nossos filhos? O que nós temos falado da nossa própria boca? O que nós temos falado aos nossos filhos? Irmãos, o mundo está aí. O mundo já é do maligno, diz a palavra. E eu creio que Jó fazia aquele sacrifício na esperança de um dia ter os seus filhos na presença de Deus. Mas e nós cristãos, que já somos cristãos, que já temos nossos filhos na presença de Deus, o que nós temos feito para poder permanecê-los na presença de Deus conosco? Jesus opera um milagre na casa de Jairo e Jesus fala para ele, após a ressuscitação,
ou a ressurreição da filha de Jairo, Jesus fala bem assim: agora dê a ela comida. Mas para que comida? Né? E aí Deus fala assim pra gente, que nós, às vezes a gente ora pelos nossos filhos, a gente ora pela nossa parentela, a gente ora pelos nossos esposos, nossas esposas, vir para a presença de Deus. E quando eles aceitam Jesus, quando eles vêm para a presença de Deus, a gente para de alimentar. Então, o que Jesus quis dizer para Jairo é que, Jairo, ensina a tua filha a ter a mesma fé que tu teve. Quando tu foi lá, se prostrou diante de mim, me falou que a tua filha estava moribunda, estava doente, e que ele precisava de ir até a casa dele, Jesus precisava ir até a casa de Jairo para operar um milagre. Então eu te pergunto, a pergunta que fica para a gente: qual é o alimento que nós temos dado aos nossos filhos? O que nós temos dado de beber e de comer às nossas crianças? E aqui eu quero deixar um link dizendo que não é somente as crianças, pequenas crianças, não, os nossos filhos adultos. Os nossos filhos adultos às vezes precisam de alimento, precisam da nossa palavra de força, da nossa palavra de Deus. Eles precisam, ainda assim, mesmo que esteja na presença, ainda precisam de alimento espiritual, do pão da vida, da água que jorra para a eternidade. Então, essa é a primeira lição que deixo aqui para todos nós. Amém? E voltando ao texto, no início do vídeo, sabemos que pela permissão de Deus, Jó teve os seus bens tocados, Jó teve os seus 10 filhos mortos, Jó perdeu tudo que tinha. E ainda mais, Deus permitiu que tocasse no corpo de Jó, no qual ele ficou cheio daquelas chagas. E a esposa dele diz a ele, né? Ainda retém a tua sinceridade com Deus, mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo seus gados, mesmo perdendo suas ovelhas, mesmo perdendo seus carneiros, seus camelos, mesmo perdendo os seus servos, mesmo perdendo a tua saúde, tu ainda retém a tua sinceridade com Deus? E aí o interessante é a resposta de Jó. Ele quis dizer para ela assim: mulher, nós aceitamos o bem de Deus. Nós aceitamos nossos filhos, nós aceitamos os nossos gados, os nossos bois, os nossos ovelhas, os nossos servos, a nossa fazenda. Tudo isso nós aceitamos de Deus. Por que então que nós não vamos aceitar o mal de Deus? Ou melhor, por que não vamos aceitar a permissão de Deus para a nossa vida? Irmãos, às vezes a gente só quer dar glória quando está tudo bem, quando a bênção está ali na nossa frente. Mas quando a situação aperta, quando a tempestade vem, quando o vale aparece na nossa frente, a nossa vontade de muitos, a vontade de muitos é parar ali e voltar. Chegar até certo ponto, porque daqui eu não aceito, eu não recebo a permissão de Deus. Mas então para quem nós vamos correr? E aí é interessante, logo mais no capítulo 5, que ele faz, amigo de Jó, fala bem assim no versículo 8: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Quem está falando isso aqui é Ele faz, amigo de Jó. Jó já tinha
ali, né? Amaldiçoado o seu dia do seu nascimento e tudo mais. Mas é o amigo dele que perguntei, Jó, tu vai pedir ajuda de quem, Jó, agora nesse momento? Tem alguém, Jó, para tu pedir ajuda nesse momento? E aí o próprio amigo dele fala, se fosse eu, Jó, eu buscaria ajuda em Deus. Porque lá no versículo 17 está dizendo bem assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Irmãos, às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, para a gente aprender a valorizar o que nós vamos receber depois. A valorizar ainda mais. Às vezes Deus permite algumas situações porque Ele quer nos ensinar algo. E aí basta nós permanecermos, porque é interessante que Jó, ele permaneceu na fazenda quando estava tudo bem, quando tinha seus gados, seus servos, seus 10 filhos. Jó também permaneceu na fazenda quando foi atingido de chagas, de uma doença maligna, e ali pegou o caco e foi raspando as feridas, foi raspando. Um processo dolorido, um processo que creio eu que deva ter sofrido e esvaído muito sangue. Mas Jó permaneceu na fazenda. Jó permaneceu na fazenda, mesmo depois da mulher dele falar para amaldiçoar o mesmo Deus que tinha abençoado. Jó permaneceu. Aleluia. E Jó permanece também quando Deus dá em dobro tudo aquilo que ele tinha. Então, a mensagem que Deus está passando para a gente aqui hoje é: permaneçamos na fazenda. Permaneça no lugar onde você está. Permaneça aonde Deus te colocou. Permaneça. Permaneça. Porque é nesse mesmo lugar onde Deus te abençoou, onde Deus está permitindo você passar por tudo isso, é nesse mesmo lugar que Deus vai te abençoar em dobro. É nesse mesmo lugar que Deus vai te abençoar em dobro. Aleluia. Então permaneça. Permaneça. Porque você está guardado pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus. Eu sei que o processo é dolorido, o processo muitas vezes exige sangue nosso. Eu não estou dizendo sangue da nossa carne não, mas sangue do Espírito, porque a gente chora, a gente geme. Mas vem o Espírito Santo de Deus, vem e colhe os nossos gemidos e interpreta para Deus e leva até o trono da glória. E lá chega como um cheiro suave, como algo suave sob o trono de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, permaneça. Permaneça onde você está. Que é nesse mesmo lugar que Deus vai te abençoar em dobro. Amém, meus irmãos? Quero aqui deixar a paz do Senhor Jesus e que permaneçamos firmes, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é dono de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Então dai glória ao Rei da Glória. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor.